Oi, pessoal, sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo à segunda temporada dos Bastidores de uma Videomaker, o podcast que é a minha pausa para compartilhar sobre vida e carreira. Já faz um tempinho que a gente não se fala por aqui, não é mesmo? Mas esse ano, meus queridos, tenho muitos planos para esse formato de conteúdo e nesse primeiro episódio do ano eu não poderia deixar de falar do assunto mais comentado desde dezembro, que é metas para o ano. Mas calma, não pula esse episódio, ainda não é esse momento, tá? Você se sossegue aí, porque eu não vou falar igual todo mundo ficou falando, como alcançar as suas metas no ano, lista de atividades para você desempenhar, esse falatório todo. Muito pelo contrário, eu vou falar um pouquinho porque não fazer metas, pelo menos não desse jeito convencional que a gente sempre escuta falar, né? E porque normalmente elas costumam dar errado. Mas, para começar esse bate-papo aqui, né? Afinal de contas, o que é meta? De acordo com o nosso amigo dicionário, meta é aquilo que se pretende alcançar, objetivo, finalidade. E aí que normalmente surge o problema. A gente corre, trabalha, entrega todo o nosso suor para fazer cumprir a tal da meta. E no final das contas, podem acontecer duas coisas. A primeira é a gente não conseguir atingir a meta e a gente acaba se frustrando, que é o que mais acontece, né? E a segunda opção é a gente conseguir atingir a meta. Nesse caso, a gente até fica feliz, comemora, e o problema normalmente começa aí também, porque é um momento que normalmente a gente ou estagna naquela fase e não muda de fase, porque você chegou naquela meta e a meta era o objetivo final, né? Não tinha. Não, ele tá andando por aqui. Ah, nada. Gente, o que que vocês acabaram de testemunhar aqui é porque eu estou fazendo esse podcast, eu acabei não comentando, em um parque. Então, como eu estou de mudança e os meus equipamentos estão guardados, eu optei por fazer esse podcast hoje ao ar livre. Então, se eventualmente alguém me perguntar alguma coisa, me parar, vocês escutarem sons de passarinhos, cachorrinhos e tudo mais, é porque eu estou exatamente em um local aberto. Mas enfim, vamos voltar. O que eu estava falando mesmo? Ah, lembrei. A primeira coisa que acontece é a gente não alcançar a meta e ficar frustrado, né? E a segunda coisa é a gente alcançar a meta e se a gente não tem a continuação dessa meta, a gente vai acabar estagnando ou voltando para o início. E aí está assim, não é possível, a gente não faz isso não. Eu vou dar exemplos meus, porque, né, generalizar é um problema. Então eu vou dar exemplos que aconteceram comigo. Teve uma vez que eu estava estudando para conseguir uma vaga de trabalho. Só que era exigência dessa vaga falar inglês. Eu falava inglês? Não falava. Então, eu decidi que durante 6 meses da minha vida, eu ia me dedicar integralmente ao estudo do idioma. E eu fiz isso. Eu acordava de manhã, tomava meu café, sentava na frente do computador e ia estudar. E eu fiz isso ao longo dos 6 meses. Só que, quando vi que eu não conseguia a vaga, em vez de eu pensar assim, poxa, eu não consegui a vaga, né? Mas vamos usar isso aqui e vou continuar estudando inglês? Não. Como eu não consegui a vaga, eu simplesmente desisti de estudar inglês. A minha meta de aprender inglês, ele estava ancorado na vaga do emprego. Aí, quando eu vi que eu não alcancei, eu simplesmente deixei para lá. E também eu vou dar um outro exemplo, que talvez esse exemplo aí já seja um exemplo que mais pessoas tenham passado, que é a tal da dieta. Gente, teve um ano que eu me comprometi a emagrecer.
E a meta era alta. Eu queria emagrecer 10 quilos. E eu fiz de tudo que eu podia. Eu fiz dieta cetogênica, eu reduzi, né, ali os carboidratos, contei quanto que eu comia, passei muita fome porque queria emagrecer. Então, meu objetivo era sair de X quilos e ir para outros menos quilos lá, né? Então, eu tinha ali que perder. E não só isso, meu objetivo não era perder só, não era só emagrecer, era fazer aquilo no menor tempo possível. E eu consegui, em um mês, emagrecer 8 quilos. Quando eu emagreci esses 8 quilos, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei radiante, eu estava me achando belíssima, eu gostei da minha autoestima, eu gostei do caimento das minhas roupinhas no meu corpo, eu amei tudo. Só que o que aconteceu? Eu não tinha uma continuidade. Que aí é onde eu falo que tem que ter uma continuidade. A meta, ela tem que entrar em outro momento, não é nesse... Não da forma como a gente faz, mas vocês vão entender o que eu estou tentando falar. Aí, como eu não tinha o plano C, que era manter ou ganhar massa ou qualquer outra coisa, porque eu ensinei a minha mente que ela tinha que comer menos. Ela tinha que restringir a alimentação. E chega um momento que a gente cansa. E eu cansei. E quando eu cansei e eu já estava feliz, eu fiz o quê? Aos poucos, eu fui voltando à minha antiga alimentação. Aos poucos, eu fui descuidando e pensa que não, ao longo de um ano, eu recuperei tudo aquilo que eu tinha perdido, né? Quem nunca? Porque, como eu não tinha a continuação daquele plano, eu simplesmente voltei para o ponto A. Não me orgulho, mas aconteceu. Mas existe esperança. Se você está passando por isso, eu só quero te avisar isso. Existe esperança, tá? E é sobre isso que eu vou falar. E o segundo motivo por que essas metas não funcionam é justamente a gente querer a realização de uma vida inteira em um único ano. A gente quer fama, sucesso e dinheiro ao longo de uma construção. Não, a gente quer em um ano só e a gente garante que vai conseguir. Mas esse ano deu um clique aqui, galera. Esse ano deu uma mudança. Na verdade, eu fiz o planejamento dessas mudanças que eu estou vivendo agora foi no finalzinho de 2025, né? Ali em dezembro, eu passei uma semana realmente analisando isso que eu estou contando para vocês, porque exatamente no dia de hoje que eu estou falando sobre isso, é porque eu venho realmente executando isso e tem dado certo. Se tivesse dado errado, a gente ignorava esse assunto e passava para o próximo numa boa, né? Ninguém ia aqui falar sobre metas nessa altura do campeonato. Mas, como esse é um assunto interessante, eu sei que eu posso falar dele agora, mas eu posso falar dele também em julho, em agosto, em outubro, porque a lógica que eu vou passar para vocês não é essa lógica da meta, mas ela é a lógica do plano de vida. Sabe, é pensar nas coisas a longo prazo. Porque se antigamente eu pensava que eu tinha que executar aquela meta em um ano, não, agora eu mudei. Eu faço assim, eu quero tal coisa na minha vida. Eu quero me tornar tal pessoa, quero ser tal pessoa, quero viver tal experiência. Mas, ao invés de eu preocupar que em X tempo, né, em um ano eu tenho que alcançar aquilo, eu comecei a pensar em quais ações eu tenho que fazer hoje para eu me tornar no futuro a pessoa que eu estou querendo me tornar, né? A pessoa que eu olho e falo assim, eu me admiraria muito mais se eu fizesse tal coisa, se eu mudasse tais atitudes em mim. Então, aí que está o grande segredo. É não fazer essa meta de realização de um ano, mas fazer um planejamento do que é que você quer para a sua vida. E ao invés de ser uma metona, você vai fazer ações que contribuem para você atingir o que você quer ser. Não necessariamente esse ano, mas aos poucos você vai se tornando essa pessoa que você tanto sonha em ser.
Por exemplo, eu tinha estudado inglês porque eu queria o quê? Uma vaga, mas eu sempre quis falar inglês. Esse ano eu voltei a estudar inglês e eu não estou preocupada se eu vou conseguir falar fluentemente daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eu estou construindo uma relação de estudo que me permitirá que no futuro breve eu possa me comunicar fluentemente no idioma. Se antigamente eu estudava 8 horas por dia inglês, e tudo bem que eu não conhecia muitos métodos de estudo de idiomas, então eu focava muito na gramática. Hoje não, hoje eu já estou estudando todos os dias e eu consigo estudar o listening, eu consigo estudar gramática, não tanto, agora eu estudo só 2 vezes por semana gramática, e mesmo assim, nada de gramática densa demais, eu tenho que ter volume de gramática, não. Eu preocupo em estudar um tópico, entender aquele tópico e aplicar aquele tópico. Então eu posso fazer shadowing, eu posso fazer, comecei a assistir filmes em inglês, com legenda em inglês, sabe? Eu mudei a minha relação de estudo e aprendizagem também. Então agora eu estou focadinha na minha evolução, não mais assim em conseguir falar inglês em 6 meses, né? Que isso tem pessoas que conseguem, mas eu conseguia relativamente, né? E agora eu sinto que eu estou evoluindo muito mais rápido, mas não é porque eu quero ter a meta do tenho que falar inglês em 1 ano, mas porque no meu plano de vida da Carla que eu estou querendo ser, essa Carla fala inglês. Eu estou mais preocupada na minha mudança a longo prazo do que em ter um resultado que não será sustentável em pouco tempo, sabe? Então, isso que foi mudando. Mas, gente, para isso tudo acontecer, eu tive que realmente ter uma conversa muito sincera comigo. Eu tive que fazer a minha autoanálise, o que eu estou vivendo, o que na minha vida estagnou, o que eu não quero mais que seja rotina, hábito na minha vida. Eu posso te contar aqui perguntas que eu precisei me fazer, como: você está satisfeito com a sua vida no geral? Você termina o dia pensando, vivi esse dia, de viver, de sentir, de estar consciente daquele dia, ou você precisa que a sua atenção seja roubada o tempo todo? O tempo todo, a qualquer sinal de tédio, você precisa pegar o celular. A qualquer sinal de contato humano com a sua própria realidade, você precisa de fuga. Outra perguntinha aqui. Você estagnou no tempo ou você continua evoluindo? Viu? O papo é um pouquinho mais profundo. Ele muda mais a nossa consciência de pensar que eu tenho que me forçar a alcançar uma meta. E me faz colocar em um plano de ação para eu quero me tornar tal pessoa e eu vou fazer isso de forma gentil, eu vou fazer isso no meu tempo, eu vou fazer da forma como eu consigo, mas eu vou fazer, eu vou construir pequenas ações no hoje que me ajudam a atingir meu objetivo final. E para isso, para eu conseguir ter essas ações, eu tive que criar uma rotina para mim. E eu era a pessoa que tinha muita dificuldade em ter uma rotina mesmo, gente, de anotar horários. E eu sei, gente, que essa é uma dor muito grande para quem trabalha em setores criativos, né? Eu sou do audiovisual, mas quem trabalha com fotografia também tem essa dor. Muitos artistas têm essa mesma dor, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar à noite, final de semana, são os horários que são complexos, mas calma, não se desespere, porque quando você sentar para pensar na sua rotina, você vai ter que saber que a sua rotina não é algo que ela é infalível, que ela é imutável. Não, a rotina, ela é para você, ela tem que ajustar a sua vida e aos objetivos que você tem de vida.
Por exemplo, esse é um ano que eu quero estudar muito. Eu coloquei na minha rotina horário fixo de estudo. Todos os dias eu estudo pelo menos 30 minutos. Eu coloquei o estudo no meu dia a dia de uma forma leve, sustentável. E essa questão de eu marcar ali os meus dias para me auxiliar nessa parte, eu comprei um planner mesmo. Tem me ajudado muito. Eu coloco ali as atividades da semana, o que é que eu tenho de responsabilidade de execução daquela semana na parte do trabalho. Ele também tem uma parte de monitoramento de hábitos. É nesse monitoramento de hábitos que eu coloco lá. Eu estudei inglês, eu estudei audiovisual, lá eu também marco exercício físico e fui colocando tudo, até água lá eu coloquei, porque eu reparei que tinha dia que eu estava bebendo um copo d'água. Se fizesse frio então, aí que eu não bebia água mesmo. Agora, eu tendo um planner, eu consigo monitorar se eu estou bebendo água ou não, se eu estou me alimentando de forma correta ou não. E eu coloquei, gente, um mínimo, sabe? É todo dia que eu vou acordar no uau, eu tô muito motivada, eu consigo fazer tudo hoje. Não, não é todo dia. Ou seja, a leitura é algo que eu faço por mim. Tem dia que eu consigo ler muito e tem dia que eu consigo ler uma página. E tá tudo bem. Lá no meu planner vai estar check. Porque a leitura para mim não é performance. Ela é gosto. Então, coloquei lá, exercício físico. Gente, treinei 30 minutos, tá marcado. Tô felizona. Nos últimos tempos, eu não tava nem fazendo um alongamento. Aí agora eu vou querer ser a maratonista. Não vai dar certo. Então, eu selecionei tudo que eu quero fazer no meu dia ou na minha semana e vou monitorando ali. Essa clareza da vida, ela é muito importante. Inclusive, eu reduzi muito o tempo de tela e eu estou muito feliz porque várias vezes eu estava assim, nossa, o que eu faço hoje? O que está acontecendo? Ou algum motivo de tristeza ou algum motivo de tédio. Eu sempre ia para a rede social e aquele negócio é um limbo que se você falar assim, eu só vou ver isso aqui, você vai com a intenção de ver só isso aqui. Quando você chega lá, tem uma hora que você está rolando o feed e quando você pensa assim, o que foi mesmo que eu vim olhar aqui? Porque teve um motivo de eu pegar esse celular. Você não vai lembrar, porque eu também não lembro. E isso é horrível. Então, quanto mais eu fiquei consciente da pessoa que eu quero ser, menos tempo eu tive para ficar rolando feed. E isso me trouxe muita percepção da vida, isso reduziu muito a minha distração, isso aumentou, não tá do jeito que eu quero ainda, mas o meu foco melhorou muito. E agora é só melhorar, é só trazer novas práticas, é fazer ajuste fino, sabe? Não é nada de demais, não. O que era difícil era ter uma rotina, agora eu tenho. E à medida que for precisando, eu vou precisar readequar, eu vou precisar reajustar. Gente, esse papo aqui tá fazendo sentido para vocês? E se você é criativo aí, provavelmente você pode estar pensando assim, rotina é chato, rotina é aquele trem que vai tirar minha liberdade. Não vai. Eu sei porque eu testei. Testei e funcionou. Essa nova mentalidade que veio para mim de focar em um plano de vida e não em uma meta, ela veio desse lugar de insatisfação do que eu vinha vivendo mesmo. E hoje a meta, para mim, ela só tem sentido se ela estiver dentro do plano e não uma coisa aleatória, jogada ao léu assim. E antes de terminar esse episódio, inspirado pela nossa talentosa Fernanda Torres, teremos um quadro no programa chamado A Vida Presta, que vai ser o nosso boletim de boas notícias. E em concordância com a nossa Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro, e uma grande coincidência é que, em concordância com a fala da Fernandinha, que falou A Vida Presta quando ela foi indicada ao Globo de Ouro, temos também um momento A Vida Presta de Wagner Moura, que recebeu o prêmio como
melhor ator de drama pelo filme O Agente Secreto. Foi muito satisfatório, não um, mas agora nós termos 2 atores brasileiros com o Globo de Ouro na mão. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, mas tem um livro sobre o Agente Secreto que conta dos bastidores do filme. Inclusive, pelo que eu vi, assim, tem algumas cenas, alguns croquis, e eu estou ansiosa para adquirir esse livro. Então é isso, pessoal. Eu quero muito agradecer vocês por ouvir até aqui. Estou até pensando que esse quadro, A Vida Presta, poderia ser com a participação de vocês. Aí vocês me contem o que vocês acham da ideia, porque quem sabe no próximo boletim não tem a participação do público. Eu ia adorar. Já vão pensando aí o que faz a vida prestar para vocês mandarem áudios e a gente colocar aqui nos próximos episódios. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast Bastidores de uma Videomaker. Eu espero encontrá-los aqui ao longo do ano. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do episódio e nos encontramos na próxima pausa. Tchau, tchau!